Benção, meu irmão. A gente está vendo aí a desenvoltura, né? Os talentos, dons e talentos sendo manifestos, né? Mais dons espirituais do que talentos naturais sempre. Mas uma bênção poder ouvir os nossos irmãos e ver a teologia bíblica que há na nossa confissão de fé e nos nossos símbolos, né? Como o breve catecismo. Hoje nós estamos pensando mais uma vez em teologia bíblica. Nós vamos retomar lá, né? Ao que começamos e nós vamos adiante. Agora, a ideia é justamente podermos firmar uma série sobre teologia bíblica e nós paramos para ouvir os nossos missionários, né, por algumas semanas, mas voltamos aí firmes e fortes nesta nossa ideia. Teologia bíblica, irmãos, é um assunto bem amplo. Os irmãos vão ver que há diversas abordagens. Claro que nós vamos tratar primeiro o correto e no momento adequado nós vamos também pontuar aí o que nós não cremos da teologia bíblica e você talvez perceba coisas que você fala, nossa, eu achei que assim era o certo, né? E a gente não crê. Por exemplo, crises como diferença entre lei e graça. Você vai ouvir as pessoas dizerem assim, nós estávamos na dispensação da lei, agora estamos na dispensação da graça. E você fala, nossa, é verdade, antes éramos salvos pela lei, agora pela graça. Questões que a teologia bíblica vai tratar o nosso coração e assumir um compromisso com a Escritura, sempre firmes aí no nosso compromisso bíblico, é essa a maior tratativa da Igreja de Cristo, viver na palavra. Vamos orar, irmãos, vamos orar, pedir a Deus que nos conduza, que nos ajude a entender a Escritura, tarefa que é do Espírito Santo de Deus, vamos pedir que Deus nos sustente assim. Pai de amor, nós te agradecemos pela boa manhã que o Senhor nos dá, Senhor, tendo um sol quente sobre nós, Pai, tendo nosso corpo saudável na Tua casa, o nosso espírito disposto a estudar a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos amado e prova do Teu amor é estarmos aqui congregando com os santos, nos aprofundando no conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, porque este é um privilégio do Teu corpo, da Igreja de Cristo. Temos a liberdade de fazê-lo, Pai, temos tempo no dia que é separado para o Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor assim nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos viver uma vida sempre disposta, claramente aberta a viver para o reino do Senhor. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem. Irmãos, hoje nós vamos começar alguns temas, e aí eu queria lembrá-lo um pouquinho do que nós falamos. Eu dei uma aula introdutória sobre teologia bíblica, ainda no mês passado, pontuamos alguns princípios e entendemos principalmente como a teologia bíblica funciona, qual é a abordagem da teologia bíblica. A ideia é os princípios saltarem da Escritura na lida com o texto, em correr o texto e ver diferentes blocos de assunto, diferentes livros e autores, nós extrairmos dali o ensino. A teologia bíblica ela vai trabalhar numa ordem inversa à sistemática. Quando nós estudamos aqui sobre cristologia, sobre soteriologia, escatologia, nós andamos em um rumo de ter um assunto e do assunto nós usarmos vários textos prova. A teologia bíblica, como faremos adiante ainda, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos olhar para o Pentateuco e pensar, o que o Pentateuco ensina? Quais são os grandes temas trazidos do Pentateuco? Então é essa a diferença fundamental sobre a teologia bíblica e a sistemática. Essa é a perspectiva que nós vamos assumir na teologia bíblica. O presbítero Arsênio, então, em seguida, falou sobre a própria Escritura. Ele e o Rodrigo trouxeram aulas dizendo sobre o nosso trabalho de estudo das Escrituras. O Arsênio, então, nos falou sobre o cânon, como são firmados os textos que são verdadeiramente, genuinamente bíblicos e qual a importância de nós, assim, nos relacionarmos com eles. E o Rodrigo nos falou aí sobre uma interpretação bíblica, né? Foi até um grupo de textos e vai terminar no último domingo deste mês falando sobre a segunda parte, né? Como interpretarmos livros
poéticos, como interpretarmos livros proféticos. Rodrigo vai completar isso. E o que eu quero trazer à igreja hoje, para então nós podermos iniciar adiante o nosso estudo sequencial, olhando o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, e extrair dali ensinos. O que nós precisamos antes ainda é entender alguns fios condutores. Vamos pensar assim: de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter grandes temas na Escritura. Quando nós passarmos ao estudo de Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, cartas, todos os textos, nós vamos ter detalhes que passam por todos eles. E isso eu falei lá na nossa introdução. O que deveria chamar a nossa atenção? Quais são os grandes assuntos, os grandes blocos? Então, antes de irmos para o texto bíblico, nós vamos pontuar aí o nosso MIT, como se diz, né? Como é próprio da teologia. Os grandes temas unificadores da Bíblia, os fios condutores que estão passando por todos esses livros. E a ideia hoje é começarmos a pensar nestes temas unificadores. MIT, quando sempre nós estivermos falando sobre isso, nós estamos pensando nessa unificação. Qual é o centro da Escritura? Quais são os assuntos principais? A partir daqui, irmãos, queria começar conversando um pouco com os irmãos, pensando na Bíblia. Em poucas palavras, qual é para você o grande assunto da Escritura? Queria ouvi-los, queria que você não fosse genérico, mas também que você não escrevesse uma longa redação de 8 páginas sobre o que a Bíblia diz. Vamos pensar assim, né? Você está no ponto de ônibus e alguém te aborda e essa pessoa começa a bater um papo contigo. Você fala, eu sou crente. Aí ele fala, você é crente. Outra coisa. Falhou o trem aqui, voltou. Não, uma outra coisa. Nós estudamos a Bíblia. Não, é o Alcorão, né? Não é o Alcorão, não, é a Bíblia. E a pessoa fala, mas sobre o que a Bíblia fala? E faltam 2 pontos para você descer do ônibus. Sabe aquela assim? Você não vai ter esse tempo todo, meu irmão. Como você diria sobre a Bíblia, né? Deixa eu ir, eu quero ouvir os irmãos aqui. Alguém se dispõe? Eu vou chamá-los pelo nome, já estou avisando assim, eu vou chamá-los. Alguém quer começar? Não? Um de cada vez, queridos. Muito bem. Redenção. Aí a pessoa vai falar assim para você, Jorge, redenção? Eu já vi um filme com esse nome. O que é isso? A Roseli é a moça no ônibus. É uma pessoa falando. A Roseli disse, o que é isso? É o meu ponto chegou. Meu ponto chegou, tem que descer lá, põe no Google lá. Põe no Google. Sempre que tem um assunto difícil, eu falo assim, procura o Nicodemos, procura no YouTube lá o Nicodemos, lá ele responde. Nós sabemos, um tema da Bíblia unificador é redenção. Mas responde, mas não responde ainda. E aí, Fernando? Se você precisasse ali, em poucas palavras, dizer qual é o grande assunto da Escritura? Sobre o que a Bíblia diz? Sobre salvação, sobre fé, muitas coisas. Difícil, não, irmãos? Difícil. Não sei, mas você... Eu que estou perguntando. Nosso professor de grego fazia isso, né? Ele fazia uma pergunta, aí a gente falava, reverendo, seria isso, isso, isso e isso? Aí ele fala, então, eu perguntei primeiro. Assim, na sua pergunta, pode ser o personagem principal ou o grande assunto. Assim, se fosse o personagem, a gente fala de Cristo, que desde o início ao final. Mas o assunto é a redenção eu entendo que seria a redenção da raça humana, né? A queda do Éden até a ida ao novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse. Você está preocupado em dar uma resposta perfeitinha. Responde a pergunta, assim, ó. Eu estou contigo no ônibus, eu falo assim, eu sou carioca, então eu falo assim, pô, Jorge. É que ela não viu, o Jorge é carioca, ela não viu o que está acontecendo. Assim, mas do que a Bíblia fala? Meu irmão, é o seguinte... Vem comigo. Eu acho que a Bíblia fala a história da humanidade, como Deus criou a natureza, criou o homem,
e era perfeito, e o homem saiu desse estado, e ao longo dos livros da Bíblia, Deus vai trazendo a redenção, a salvação, para novamente o homem ter uma vida perfeita, sem erro, com Deus. Vou comprar uma Bíblia, gostei dessa. E aí, Vanessa? Eu ia mais ou menos por esse lado. Eu ia falar que a Bíblia trata do relacionamento de Deus com o homem. Boa. Como Deus o criou, como o homem se afastou de Deus, como Deus manteve ao longo da história o controle sobre a humanidade, como mandou seu filho para salvar, sobre o relacionamento de Deus com a humanidade. Exatamente. Muito bom, muito bom. Quem mais se arrisca, irmãos? Mais uma. Quem? Gisele? A Maria Helena, ela fez assim, ó. Maria Helena, diga, minha irmã. Bom, eu continuo naquele pensamento que a Bíblia é uma carta enviada por Deus através de homens, escrito pelo Santo Espírito de Deus, né? E que nos trouxe a salvação, e que, como a mesma resposta da Vanessa, para a nossa redenção, para a nossa salvação, e para a gente ter um direcionamento para chegar à vida eterna. Eu diria isso. E talvez mais coisas. A Maria Helena não ia descer no ponto dela, irmãos. Ela ia continuar no ônibus, porque evangelizar é mais importante, eu preciso falar de Cristo. E é exatamente assim que nós estamos pensando, né? Os irmãos estão certos nessa ideia. A Bíblia é o livro que conta a história de como Deus está salvando a humanidade. A Bíblia é a história da redenção propriamente escrita. E como a Marilena disse, a carta de Deus, né? Deus decidiu fazer por escrito. Então, você que não gosta de ler, que aprenda, né? Nós estamos lutando contra os nossos desejos, às vezes, para lidar com a Escritura e entender o que Deus quer comunicar ao homem. Por isso, irmãos, entender o que o Arsênio trouxe na última aula dessa série de Teologia Bíblica, nós pensarmos na necessidade da inspiração da Bíblia. É Deus quem está falando, é Deus quem está narrando a história da humanidade e nos conduzindo do pecado de volta para Deus. Como Ele vai fazer isso? O Jorge bem disse, por meio de Cristo. Cristo está presente de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Escritura há um testemunho de Cristo. Então os irmãos estão desde já olhando para toda esta cena, e nós queremos mesmo olhar para a Bíblia como uma história completa. Nesta história completa, há alguns temas centrais. Há alguns temas que passam por toda a Bíblia, e falamos disso lá na introdução. A partir daqui, nós queremos ofertar aos irmãos a ideia de que nós temos alguns parâmetros, alguns grandes temas que, sob a ótica deles, nós podemos ler toda a Escritura. Nós podemos achar aquele fio, lembra da ideia assim de uma roupa desfiada, que você acha o fio e puxa, e você descobre que o fio passa por toda a roupa? Nós queremos achar aqueles fios condutores e os assuntos que vão do começo ao fim. Por isso que nós vamos falar hoje sobre essa ideia de um tema unificado. A Bíblia oferece concisão e coerência. A Bíblia ela é bem determinada, ela é concisa no seu ensino. Do princípio ao fim, ela está se completando. E ela é coerente naquilo que se dispõe a ensinar. A partir daí, a gente tem temas que vão unificar, que vão fazer esse trabalho. Então, como falamos lá na introdução e na primeira aula, a Bíblia nos apresenta uma forma de conceitos que precisam ser compreendidos, gerando uma estrutura em si mesmos. Então, nós temos grandes estruturas na Bíblia, e estes conceitos que nós vamos começar a listar hoje nos ajudam na leitura de toda a Escritura, no entendimento dessa concisão e da coerência. Daí entende-se a necessidade de unificar os temas centrais da Bíblia. Então, nós não temos um ensino desconexo entre as partes, nós não estamos separando o Antigo e o Novo Testamento, a Páscoa da Santa Ceia, o reino de Deus criado em Gênesis e o reino como será na Nova Jerusalém. Nós estamos, na verdade, criando pontes entre todas essas coisas, entendendo as conexões que existem
ao longo da Escritura. O grande trabalho da teologia bíblica é esse. É encontrar toda a conexão que há entre os textos e um ensino que é formado pelo todo dessa conexão. Por isso um MIT, por isso essa ideia de um centro unificador. MIT é uma palavra que significa isso, significa a centralidade, né? Nos traz essa ideia de algo que está unificado. Nós teremos um grande unificador na centralidade de Cristo na Escritura. Esta é a única forma de olhar teologia bíblica? Não, meu irmão, não é. Por exemplo, complete para mim: criação, queda e consumação. Essa é uma forma de usar teologia bíblica. Olha só, é teologia bíblica. Você percebe criação em vários momentos da Escritura. Você percebe redenção em vários momentos. Você percebe a queda em vários momentos. Você percebe a consumação em vários momentos. Então, sob essa perspectiva, criação, queda, redenção e consumação, você expõe toda a Escritura. É uma forma de achar fios condutores. São grandes temas da Escritura. Por que nós não vamos tratar desde já neste tema, neste centro unificador? Porque nós queremos pensar em um outro que, paralelo a este, os dois não se anulam, você não tem que escolher entre um e outro. Paralelo a este, nós estamos andando num caminho que ele é firmando Cristo como centro da Escritura. A primeira leitura que nós fazemos da teologia bíblica, ela é cristocêntrica. E nós vamos ter 3 grandes centros para nos mostrar como Deus está criando, permite a queda, redime e consuma. Cristo também está presente nesses temas. Vamos falar sobre reino, pacto e mediador. O reino de Deus, o pacto de Deus com os homens, como a Vanessa falou, o relacionamento de Deus com os homens e o mediador deste pacto, o rei deste reino. Nós estamos trazendo esses 3 grandes temas como os temas que centralizam Cristo na história da redenção. Este é um bloco que nós vamos dar só o primeiro passo hoje. Hoje nós falaremos, eu me diria, uma parte do que é o reino, e vocês vão perceber a extensão dessa ideia ao longo da aula. Pensando propriamente, então, sobre o reino de Deus, o primeiro ponto que nos centraliza a pessoa de Cristo. Vocês terão, irmãos, óculos para ler as Escrituras. A ideia de falar de reino não é um tema que nós vamos começar e terminar hoje. Na verdade, nós vamos te apresentar o tema que vai permear todo o escrito. Você vai ver o reino em todos os tempos ao longo do estudo bíblico. Então perceba, em toda a Bíblia nós encontraremos essa exposição do conceito de reino de Deus. Curiosamente, não temos em hebraico essa expressão literal, tal como a Trindade, o conceito está amplamente disseminado. Onde está aquele versículo, meu irmão, que fala sobre a Trindade? Qual é a citação de Trindade da Bíblia? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Aí a gente escandaliza os crentes agora, né? Heresia, não está na Bíblia. O conceito está presente. O conceito de Trindade está desde o princípio até o fim. Deus começa a criação dizendo, façamos o homem. Ele está pondo as 3 pessoas em uma desde o presente. Efésios 1, lá já, depois de muito tempo de construção, depois de muita revelação, aí sim Deus diz, o trabalho do Pai, do Filho, do Espírito, nós temos um vislumbre da Trindade. Curiosamente, você não tem essa expressão reino de Deus no Antigo Testamento, mas percebe-se em todo o tempo a presença do reino de Deus. Nós percebemos a ação do rei, o seu domínio, o seu espaço, todo ele estendido ao longo da criação. Esse princípio abarca termos literais e espirituais. Quando a gente está falando de reino, nós estamos pensando em algo físico. Eis aqui a Roseli, a nossa irmã, ela é uma súdita do reino de Cristo. Isso não é algo metafórico, meu irmão. O reino é literal. Você vive no império de Deus. O mundo pertence ao Senhor. É literal. E é também espiritual.
Porque Jesus está nos dizendo, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Lembra-se disso? E aí as pessoas às vezes vão gerar essa crise em fazer uma separação de dizer o que é reino de Deus. Reino de Deus não é a igreja, vamos pôr fogo na igreja, vender o nosso templo, dar o dinheiro aos pobres e viver então a alegria do Espírito, porque o reino não é físico. Calma, meu irmão, não está preso a questões físicas, ele tem a sua amplitude espiritual, o reino de Deus é espiritual, mas o reino de Deus também é manifesto fisicamente. Olha como o reino de Deus é instaurado desde o Antigo até o Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, o tema reino é presente. Nós olhando para esse ponto, o jardim do Éden é o reino de Deus. Deus cria o jardim e ele põe Adão como governante do reino. Adão recebe uma tarefa para conduzir toda a criação de Deus. Nós temos desde Gênesis a ideia de que este reino é literal e também é espiritual. Há ordens a Adão a serem cumpridas. Há uma moralidade, uma santidade existente no Éden. E o reino se estende até a consumação dos dias. O reino do Senhor durará para sempre. Virá aquele reino que destruirá todos os outros, diz a profecia de Daniel. O reino de Deus se consuma, então, pondo firmeza, pondo um ponto final a todos os reinos humanos, se estabelecendo para sempre em um constante e perfeito relacionamento com Deus. Em todo o tempo, literal e espiritual, o tema do reino é sempre presente. Na tensão com os outros reinos humanos, na tensão com os reis físicos de Israel, na tensão com o rei dos reis que está governando as nações. Este é um tema fundamental em todo o longo da Escritura. Por fim, o reino passa da criação à consumação. Olha como a gente consegue juntar os temas. Quando a gente está pensando sobre criação, queda, redenção e consumação, o reino anda junto. O reino pode permear essa nossa forma de fazer teologia bíblica. O reino pode abarcar a nossa interpretação sobre a teologia bíblica também deste modo. Reino de Deus, então, é para nós um tema claro, um tema expresso. E olha aqui que curioso pensar nessa ilustração. Desculpa aí, meu irmão, fazer o slide assim, eu não achei que ficasse ruim desse jeito. Aqui, lá no meu computador estava bem bonito lá o escrito, né? Aqui a letra sumiu. Essa é uma pequena pesquisa lá de um aplicativo chamado Logos. A gente gasta uma grana preta lá no seminário e acaba comprando e nos ajuda muito na exegese. Se você consulta a ideia de reino de Deus, o Logos te dá passagens que citam o reino de Deus. São citações diretas, citações claras. Nós temos aí 1.710 citações na Escritura sobre reino de Deus. O gráfico ali está tentando ilustrar quantos livros falam sobre reino. Quais falam mais, quais falam menos, e nós temos lá 1 Reis, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Marcos, Lucas, João, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses. Olha como a Bíblia está tratando o reino de Deus, quando ela está falando especificamente sobre o reinado do Senhor. Sem contar nisso, às vezes em que indiretamente a Bíblia está falando sobre o reino de Deus. Porque às vezes a Bíblia está falando sobre o mediador. Às vezes a Bíblia está falando sobre Adão no paraíso. E não é explícito o tema do reino, ele é implícito. Mas se nas vezes explícitas eu tenho 1.710 explanações sobre o reino de Deus, talvez esse seja um tema importante. Talvez Deus queira ensinar a sua igreja sobre a necessidade do reino. Por que não dá para tratar como teologia sistemática isso, meu irmão? Porque essa aula teriam de ser lidos 1.710 versículos. Entende a necessidade de olharmos a teologia bíblica? É essa a ideia. Nós queremos pôr óculos nos seus olhos, para ao ler a Escritura, ao caminhar por ela, você enxergar o desenvolvimento do reino de Deus nestes e em outros versos bíblicos. É uma forma de se abordar a Escritura, de entendê-la
e de interpretá-la. O reino, assim, é posto perante os nossos olhos. Temos uma clareza aí para poder enxergar a Escritura. Falhou meu tempo aqui. Vamos lá. Então, irmãos, podemos olhar para a Bíblia e entender como se inicia esse reino. Ele é um reino cósmico. É uma palavra perdida já no nosso contexto, né? Cósmico já parece um negócio meio espírita, assim, daquela turma que usa cristais e fala de energias boas e ruins, né? Cosmos significa mundo, meu irmão. É um reino físico e literal. Vamos olhar alguns aspectos do reino de Deus, como ele é posto de forma física, e depois nós vamos falar de forma espiritual. Isso se instaura em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não precisa abrir, meu irmão, nós não vamos ler o texto de Gênesis, apenas citá-los. A instauração do reino é a própria criação. Deus vai fundamentar um reino com princípios, com forma de governo, um reino que é claro e literal, do qual o homem é o seu governante. A partir de Gênesis, o reino começa a se espalhar, o reino de Deus ele é extensivo, e nós temos alguns princípios que regem. Então, o primeiro deles, por exemplo, para um reino nós temos um rei. Veja o Salmo 93, verso de número 1. Vou pedir para o nosso irmão Israel ler para nós. Salmo 93, verso 1. O reino de Deus demonstrado de forma clara aí no exemplo do Salmo. Quando achar aí, pode ler. Salmo 93, verso 1. O Israel. Do seu lado, hein? Às vezes o diácono fica procurando longe. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O que é que Deus firmou e não vacila? O mundo. O reinado do Senhor é sobre o mundo físico. A ação de Deus é sobre a história da humanidade. O reino de Deus é não só espiritual, mas é propriamente o reino criado, as coisas feitas por Deus, o mundo físico como ele existe. Vou pedir para o Vinícius ler para nós o segundo texto, Salmo 97, verso 1. Além de ter um rei sobre o trono, um rei reinando sobre um reino físico, nós temos a dimensão da extensão deste reino. Há um domínio revelado pelo Salmo. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. A terra, as ilhas, a extensão do mundo, há um rei assentado sobre elas. Eu tenho a clara visão de um governante e da extensão de um território. Todo mundo está sob o reinado do Senhor. Olha aí as leis e princípios sobre os quais esse reino é regido. Pedi para o Samuel e a Bia lerem para nós. Pedi para o Samuel ler Romanos capítulo 14, verso 17. E pedi para a Bia ler para nós Êxodo 19, verso 6. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Todo reino, meu irmão, tem princípios. O reino de Deus é demonstrado pela sua autoridade, pela extensão do seu território e como se vive no seu território. Veja aí essa tentativa de separar aquilo que é físico do que é espiritual. O reino de Deus abarca ambas as coisas. Tanto no que é claro e palpável, a terra, as ilhas e o mundo, quanto aquilo que é espiritual. O reino de Deus é não só comida e bebida, o reino de Deus é paz e alegria no espírito. Há uma exigência de Deus para como os homens vão viver e se portar no seu reino. Por favor, Bia. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Rapaz, reino está mais no nosso colo do que a gente imagina, né? Falar sobre santidade é algo comum à igreja. Falar sobre sacerdócio é algo comum à igreja. Mas parece que a gente se esquece do aspecto do reino onde estão os sacerdotes que são santos.
O trabalho de Deus e o desejo do Senhor é que na extensão do seu reino, que é sobre todo o mundo, sob a sua autoridade, todos vivam em santidade. O desejo revelado de Deus para a vida do homem é que haja santificação. Ele vai começar a fazer isso pelo seu próprio povo, conforme o texto que nós lemos. Eu tenho um rei, eu tenho um território por onde ele se estende, eu tenho propriamente uma forma de se viver, existem leis que regem esse reino. Servos e liderados, há aqueles que fazem parte do reino, que são chamados para compô-lo. Pedir a Vanessa, por favor, que leia para nós Isaías 52, verso 7, e pedir para o William Bayer nos ler Daniel, capítulo 7, versos 17 e 18. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Estão aí aqueles que fazem parte do reino, os que com pés formosos, né, e o texto nunca é literal, né, irmão? Tem essa piada dos crentes aí, de dizer que o crente tem que ter pé bonito, né? E eu não sei o que é ser um pé bonito. A ideia é de ser benditos, de ser assim considerados, né? Que bela coisa é anunciar as boas novas. Esses são emissários do reino. São aqueles que estão por toda a terra espalhando a glória de Deus, os servos fiéis que compõem o reino do nosso Deus. Olha como o texto de Daniel expõe um pouco mais dessa ideia. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí vai nos pés formosos, vai, nos pés formosos literais. Aí você agora tem que explicar os 4 reis animais, né? Aí virou as crônicas de Nárnia a Bíblia. A ideia de Daniel é um texto profético, e Daniel está falando sobre impérios que vão se levantar. Referência muito parecida com a estátua que Daniel narra, sendo construída e destruída em seguida. E além destes 4 reis, virá o momento de Deus dar o reino àqueles que assumirão o reino do Senhor. Deus está falando de pessoas que compõem este reino, que fazem parte dele, que vivem nele. Então, irmãos, do que nós estamos pensando aqui, há uma participação dos crentes muito maior do que nós imaginamos. Existem servos e liderados. Deus está compondo o seu reino através de pessoas. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a sua vida, né? Olhe como o caráter redentivo, o caráter espiritual, ele está associado àquilo que é o cosmos, é o mundo. As coisas que são físicas, elas também são espirituais. O reino de Deus está se estendendo sobre a terra, tanto em uma quanto em outra. Tanto nas coisas claramente físicas, no mundo, na história da humanidade, nos eventos que aconteceram, quanto nas coisas espirituais e na redenção que Deus está operando. O reino é o cenário onde tudo acontece. O reino é o lugar onde a majestade de Cristo vai ser posta, onde o domínio e a soberania de Deus vão ser revelados, onde eu e você vivemos, de forma física e de forma espiritual. Manifestações claras e físicas do reino de Deus, manifestações espirituais do reino de Deus. E nós vamos destrinchar isso um pouco a mais adiante, pensando nas nuances desse reino. Mas veja, há uma unidade entre o que é físico e espiritual, entre o que é cósmico e redentivo. E aí, o que é a dificuldade disso? Alguém te pergunta no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, o que é o reino de Deus? É a junção do reino cósmico e redentivo. Tá bom para você, meu irmão? O reino de Deus é o império cósmico redentivo. O cara fala, nossa, eu não sabia que vocês viam Star Wars na igreja, né? Não parece um negócio meio assim? É o Hobbit, né? O Hobbit.
Jorge, essa não dá lá no Rio, né? Se você soltar essa no Rio de Janeiro aí, o cara, pô, mané, que é isso? Irmãos, nós precisamos traduzir questões teológicas em questões práticas. É absurdo pensar que não, nós não podemos falar de termos teológicos e questões assim, de estudiosos e acadêmicos na igreja. Irmãos, o trabalho do ministro é afadigar-se no ensino para poder ensinar o que foi afadigado. Mas o trato da vida cristã é viver isso de forma prática. Nós precisamos começar a delinear esse reino, nós precisamos começar a entender o reino de Deus como algo claro. A primeira igreja de Guarulhos, com um CNPJ e pagando IPTU. A gente paga IPTU ou a gente é isento? O tesoureiro falou que a gente é isento. Estamos aqui, nós temos um endereço, nós temos uma vida física, uma vida no tempo e no espaço a primeira igreja tem. É o reino de Deus sendo manifesto fisicamente. A criação de todas as coisas é física e a consumação de todas as coisas é física. Um dia os olhos verão, literalmente, Cristo voltando sobre as nuvens. Este é o caráter do reino de Deus que nós perdemos de vista, irmãos. Nós estamos pensando que a primeira igreja é uma filantropia, é uma comunidade, é algo em que pessoas que acreditam estão reunidos. Irmãos, tanto quanto em todos os tempos, esta é a presença física do reino de Deus. E ela é também espiritual, porque nós não somos só um CNPJ, nós não somos só um lugar no tempo e no espaço, nós somos a ministração da palavra, nós somos a conversão dos ímpios, nós somos o testemunho de Cristo para tratar os corações, repreender os pecados, santificar os homens, pregar a palavra. Existe o caráter espiritual do reino de Deus presente na igreja. Como é que nós estamos inseridos nisso? Quanto você se enxerga como parte do que Deus está fazendo no mundo, parte da história de Deus na redenção, e você é hoje aqui em Guarulhos um servo do reino de Deus, um servo do reino do qual Cristo é o governante, o cabeça, é Ele que impera e que reina sobre todas as coisas. Nós precisamos trazer isso para a vida prática. Nós vamos olhar, irmãos, e nós vamos entender o reino de Deus ao longo da Escritura. Você vai olhar para o Antigo Testamento e pensar sobre como os reis foram falhos, os juízes estão pecando o tempo todo. Os irmãos vão estudar essa semana sobre Otiniel, Eude e mais um que eu não lembro. E vão ver a falha e o pecado deles. E nós estamos pensando não só no Antigo, mas no Novo Testamento e na igreja após a vinda de Cristo. Qual é o nosso papel no reino de Deus? Por favor, meu irmão, no microfone para a turma acompanhar em casa. A gente pode usar a ilustração de uma embaixada, que a igreja é uma embaixada do reino dos céus aqui na terra, representando o próprio rei e reino, conforme exemplo, a embaixada do Brasil na Itália, Israel, em qualquer outro lugar? Nós não só podemos, como devemos. Esse texto bíblico está um pouquinho mais para frente aqui no slide, né? É essa a ideia. Cristo nos chama de embaixadores, 2 Coríntios fala sobre isso. É a tratativa, é a necessidade do crente se ver assim. Se você tem uma tarefa, e nós vemos isso de forma equivocada, se você tem uma tarefa física, se a Gisele é funcionária da Embaixada do Brasil, onde ela vai, ela se apresenta assim. Se a Gisele mora lá onde você quer morar? Que país você quer morar? Fala um país bom para mim. Não sei, não conheço essa nação. Austrália. A Gisele vai para a Austrália. E um guarda para a Gisele na rua da Austrália. A Gisele saca a carteirinha dela e diz: eu sou funcionária da Embaixada do Brasil, tá bom? Eu estou por aqui, eu sou cidadã de outro estado, eu sou uma funcionária, estou a serviço do presidente Lula, tá bom? Ô, minha irmã, você está... Irmãos, todos nós estamos a serviço da presidência do nosso país. Que ninguém se engane, Deus institui autoridade. Às vezes para juízo, às vezes para consolo da nação. Mas
Se juízo ou se consolo, Deus o dirá. Você é funcionária, você está representando. Quanto a vida de um cristão precisa demonstrar isso? Quanto você se olha como alguém que faz parte de um reino cósmico e redentivo? De um reino físico, Deus é o rei e não é o governante do país. Eu estou a serviço do Rei dos Reis nesta nação. Enquanto estou aqui no Brasil, estou me relacionando com o governo local e estou a serviço do reino de Deus. E eu estou aqui trazendo mensagens desse rei, vivendo como um representante. É exatamente essa a tarefa de um cristão. E nós rompemos com isso. Nós pensamos que reino de Deus assim, é uma outra coisa, é um negócio que está no coração da gente. Não, meu irmão, o reino de Deus está sendo espalhado pelo mundo. A igreja de Cristo precisa chegar em alguns lugares e demonstrar o reino de Deus ainda em povos não alcançados. Nós precisamos instalar algumas embaixadas. Quem sabe Deus mande alguns missionários para a Austrália, né? Quem sabe, né, Gisele? Por favor, Luiz Fábio. Nesse momento é quando o nosso coração se constrange, né? Eu lembro de uma ilustração que o reverendo Itamar utilizava quando ele falava assim, ele dizia assim, você diz para o seu filho, senta, aí ele senta, mas ele fala assim, eu estou sentado, mas o meu coração está em pé, né? Nós brasileiros estamos passando isso politicamente falando, né? O que eu quero dizer a respeito do que o senhor está falando, eu estou lembrando aqui da oração do Pai Nosso, né? Quando é citado, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá uma ideia teológica e prática de um reino estabelecido, né? De uma ordem no caos e também de jurisdição. Qual é a jurisdição de Deus? É só as 200 milhas marítimas do nosso país? Não. É todo o universo. E olha que o universo, em termos gerais, ele é incontável. Então, assim, a gente não tem ideia da jurisdição de Deus, não somente na questão física, não somente em estabelecer, por exemplo, quando eu olho para Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu fico pensando assim, mas por que ela era sem forma e vazia, né? Mas depois, na sequência dos fatos, a gente vai percebendo Deus preparando todo o cenário para constituir a raça humana. E isso é reino estabelecido, é vontade estabelecida, né? É jurisdição de Deus assim de forma que a gente não consegue mensurar. A gente tem uma ideia humana de jurisdição, né? Mas a jurisdição da parte de Deus, ela abrange cosmos, seres, criações inanimadas e por aí afora. É bem interessante. Irmãos, a gente não vive como se Deus reinasse. A gente não olha o mundo pensando na cristologia e falando, Cristo está no trono. William, traz o microfone, por favor, meu irmão. Faz sinal para o William aqui. Às vezes os diáconos ficam com pressa. Aí, tá aqui. Só para eu completar, e aí eu te abro a palavra. Olha só que curioso isso. A gente está pensando sempre nas limitações, nos governos, nas formas. A gente fala, nossa, irmãos, como isso expôs meu coração aqui agora. Né, amor? Eu e a Sara conversando ontem no carro e embargados na nossa incredulidade. Pensando sobre como a gente põe freio em Deus. Em coisas do tipo, Deus tem uma obra a ser feita e aí a gente fala assim, mas não tem dinheiro. Irmãos, e aí assim, a gente conversando aqui na igreja, o Denis está desempregado, ele se mandou embora, né? O irmão que é advogado, ele se manda embora. Aí você fala para consolar o irmão, irmão, Deus é dono do ouro e da prata. E a gente não vive isso. A gente vive como se Cristo não fosse o governante, como se estivéssemos fora de uma jurisdição e Deus não tivesse reais. A moeda de Deus é espiritual, mas na conta do banco, Deus não vai abrir para fazer uma obra missionária. Irmãos, a gente esquece da dimensão de reino. Nós nos esquecemos de que a nossa submissão é a Deus. Deus vai dar aos seus emissários as condições físicas necessárias para cumprir a tarefa. Deus vai dar aos seus emissários as condições espirituais e a autoridade de fazer a tarefa.
Leandro teve aqui semana passada, nos pregou sobre Mateus 28. Toda a autoridade nos foi dada. Meu irmão, o rei te deu autoridade, Cláudia, dizendo, pregue o evangelho. Em nome de Cristo você prega o evangelho. E ele que é dono de todas as coisas, converte os súditos para ele mesmo. E aí às vezes a incredulidade do nosso coração fala assim, mas será? Mas será que a gente deveria fazer a obra missionária? Será que Deus vai dar condições de a gente construir a congregação Bereia? E nós vivemos uma vida incrédula, como se Deus não reinasse, como se o reino dele fosse só físico e nunca fosse espiritual, e ele não converte as pessoas, ou como se o reino dele fosse só espiritual e não fosse físico, e ele não desse as condições necessárias para fazer o que for preciso. Se eu abrisse um momento de testemunho público aqui na igreja, quantos irmãos iam subir aqui no púlpito para testemunhar de conversões que Deus fez pela sua autoridade? Deus pôs o pé na porta e falou, eu te quero. E Deus converte corações duros. Quantos irmãos iam testemunhar aqui de situações onde não tinham condições financeiras, onde não tinham abertura para pregar o evangelho, e Deus foi lá e fez? Irmãos, a camisa do William estampada aqui com o fusquinha, né? Lá do Portas Abertas. Os meninos estavam visitando a igreja domingo passado, eles me viram com a camisa, eles viram a Sara com a camisa, eles viram mais alguém com a camisa. Todo mundo quer essa camiseta, né? Conta a história do irmão André, o contrabandista de Deus. O irmão André, que é quem fundou a Missão Portas Abertas, é um irmão na história da Igreja de Cristo que olhou e falou, quem é a União Soviética no reino de Deus? Quem é que está me proibindo no reino de Deus? Eu vou espalhar a palavra. E ele passou com seu fusca cheio de Bíblias e espalhou a palavra. Porque a autoridade é de Cristo, o reino físico é de Cristo. E quem são os governantes perante o Rei dos Reis? E nós vivemos uma vida assim, muito distante dessa autoridade. Nós vivemos, às vezes, esquecidos da dimensão do reino. E nós lemos a Escritura o tempo inteiro, vendo o que Deus fez no seu reino ao longo da história. E nós vivemos como se isso fosse lá da Bíblia e não da nossa vida pessoal. O reino de Deus é algo que precisa nos despertar para a vida cristã de uma forma completa. Por favor, meu querido. Bom dia, irmãos. Pegando carona, né, na ilustração do irmão ali, de falar que a embaixada representa, né, o tal país, e olhando assim profundamente, a embaixada ela preserva tudo que tem de origem do seu país, né? Ela preserva a cultura, ela preserva a língua, ela preserva os respeitos, a tradição, e muitas vezes nós crentes, eu me incluo nisso, nós não preservamos isso, né? Muitas vezes por medo queremos se adaptar a igreja ao mundo, trazer, na verdade, o mundo para dentro da igreja, como, na verdade, deveríamos levar a igreja para o mundo, né? Então, acho que é isso, né? O medo, a vergonha, sendo que os primeiros cristãos serviam de tocha, né? Para o imperador. Então, isso reflete na nossa vida, né? Que a gente devemos perder isso, perder esse medo, perder essa vergonha e ilustrar realmente, ainda mais nos dias tão difíceis que nem hoje, né? Que querem impor a qualquer custo a cultura, a ideologia, o que se prega no mundo dentro da igreja. Então, acho que não devemos ter esse medo, sim, o respeito sempre, mas preservar o que realmente diz, né, a palavra de Deus, que é desde o início, né? Criação, queda, levante. Então, acho que Sim. O grande trabalho dos crentes, né, meu irmão? Nós nos despertarmos para quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez na história da redenção e como a Bíblia está nos ensinando a viver ainda hoje. Deus ainda está redimindo o mundo. Deus ainda está nessa obra. Quando nós formos ler como Deus fez isso no Pentateuco, como Ele fez isso nos Salmos, nos Profetas, aquilo vai nos ensinar e nos encorajar a forma como nós devemos viver hoje, né? A vida do crente é trazer o reino de Deus do mundo, né? Como o Luiz Fábio falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos, na verdade, assim, vivendo como australianos. A gente está num lugar estranho, ao invés de viver a cultura do reino de Deus e trazer a vida do reino de Deus, que nós lemos lá, o texto nos dizendo, sede santos, eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes santos. Nós, na verdade, estamos nos corrompendo
nas leis deste mundo, né? Vivendo as leis e princípios não do reino de Deus, deste mundo. Vivendo sob a autoridade não a de Deus, a deste mundo. Deixa eu contar uma última coisa. Eu e a Sara, o Cauê e a Denise ouvíamos a história de um irmão. Um determinado irmão num determinado lugar, nos contando sobre o campo missionário. E ele nos falou que ele foi acusado de evangelismo. Olha que benção, né? Que bênção, que recaia sobre nós essa acusação, né? E sendo acusado de evangelismo, ele foi detido e começou o questionário, o interrogatório e as acusações de que estamos sabendo que você pregou aqui a Bíblia e aquela pessoa ouviu e ela se converteu e ela, os parentes, as pessoas souberam da conversão dela e outras pessoas vieram te denunciar. Ah, meu irmão, queria que isso acontecesse no meu prédio, sabe? Ó, esse menino aí, ó, ficou falando de Jesus para aquele lá, agora ó, voltou com a esposa que tinha divorciado, parou de beber, está indo na igreja, amém. E lá era crime. A acusação era, você vai ser preso porque você converteu aquela pessoa. Olha que curioso. E aí esse irmão missionário contando para nós, disse assim, eu não converti ninguém. Eu não converti ninguém. E a autoridade do país lá falando, não, você converteu sim, temos denúncias e provas que você converteu. Ele falou assim, eu não converti ninguém. Eu só apresentei essa pessoa a quem realmente a converteu, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E foi o Espírito Santo que a converteu e não fui eu. E a autoridade falou, que absurdo, você... Ele falou, não, eu não posso converter ninguém, é o Espírito Santo que faz isso. Se você quiser, eu posso orar agora, pedindo para o Espírito Santo vir aqui, e aí você pode reclamar com ele por ter convertido essa pessoa. E a gente achando isso o máximo, né? E esse irmão disse que orou trêmulo e medroso como nunca na vida. E ele orou perante as autoridades que queriam prendê-lo. Ele passou a orar. Orou ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, esses homens querem conhecê-lo. Souberam que o Senhor converte corações. E ele nos contou assim a oração que ele fez, orou ao Espírito Santo. E aí os guardas ficaram meio constrangidos, porque o Espírito é Espírito, né? E ele não apareceu. E os guardas liberaram aquele rapaz. Irmãos, a autoridade para pregar é a de Cristo. Quem são essas autoridades que perseguem? Quando é Cristo o governante do mundo. Quando é Cristo que põe reis e depõe reis do trono. Essa era a minha crise ano passado nas eleições do nosso governo. Vendo os irmãos inquietos, preocupados, né? O dia das eleições, muitos irmãos vendo deputado tal, fulano, governo isso, governo aquilo, muitos chorosos. Irmãos, perdemos a dimensão do reino. Perdemos a dimensão do reino de Deus. Nós precisamos retomar, olhar para essa ideia teológica e, a partir daqui, começar a enxergar o reino de Deus na Bíblia e, inclusive, enxergar a nossa participação neste reino à luz dos ensinos bíblicos. Cristo é o grande rei do mundo. Os reinos da Bíblia se centralizam na pessoa de Jesus. Ele é o rei, ele é aquele que vai conduzir a vida dos crentes em triunfo, em glória. Então, que nós realmente possamos abrir os olhos para isso, né? Essa realidade física e espiritual do reino que já vem sendo instaurado e agora será plenamente. Reino de Deus. Meu irmão, há algo no mundo fora do reino de Deus? Depois de falar tudo isso, né? Deixa eu piorar a pergunta. Satanás, o inferno, o pecado. Como a gente fala de reino de Deus, mesmo considerando estas coisas? Satanás, o inferno e o pecado, como eles estão no reino de Deus? Eles fazem parte do reino de Deus? Será que Deus reina no mundo mesmo com toda esta crise, este problema e assassinos que invadem escolas? Será que Deus realmente governa o mundo? Como nós consideramos isso? Por favor, me ajude a responder essa pergunta. Julião, como é que é? Podia ter
me chamado na primeira, que era mais fácil. Agora é tarde, rapaz. Irmãos, fica a dica. Quando tiver uma pergunta na EBD que você souber a resposta, corre e fala. Porque como você já falou, eu vou procurar outro irmão depois. Fica a dica, se garanta, se garanta. E todo mundo que não falou ainda está pensando agora, né? Lascou. Então, Deus... há algo fora do reinado de Deus, considerando até as coisas ruins, Satanás, o inferno, o pecado. Então, Deus é o rei que governa tudo e usa, inclusive, a maldade desse mundo em prol da sua glória e do avanço do seu reino futuro para nós, atual para ele, que já existe desde sempre. Então, ele usa tudo à nossa volta, inclusive Satanás e a morte são servos do Rei dos Reis. Vinícius, Satanás, o inferno e o pecado, eles são um outro reino combatendo o reino de Deus? Vinícius fez aquela cara de... Preferiria a do Julião. Eles estão sob o reinado de Deus ou eles são uma outra força lutando contra Deus? Eles estão debaixo ou ao lado? É porque eu penso, posso estar errado, hein, nessa minha Todo mundo tem liberdade de errar. Entretanto, eu penso que seria mais uma facção do que um reinado. Né? Claro, Deus governa sobre tudo, sobre todos, e da mesma forma, usa o mal e Satanás para a sua própria glória, porque tudo é decretado, tudo está sob o seu domínio. Entretanto, fala que existe o reino da potestade do mal e das trevas. Então, notório que exista algo além disso, mas que não sai do domínio de Deus. Então, é como se fosse uma facção criminosa criada dentro de um país ou de um reino. Muito bem, muito bem. Tem o PCC do inferno, né? Por favor, meu irmão. Eu penso assim, né? Que vem na cabeça assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Deus, através da história da Bíblia, ele sempre mostrou que a pessoa, quanto mais bem ela estava, mais próspera estava, mais distante ela estava de Deus. Você vê os reinos, você vê os imperadores, e você vê também aqueles que mais estavam sofrendo, aqueles que mais estavam sendo perseguidos, eram os que estavam mais próximos de Deus. Então, Deus, ele coloca em situações assim para dizer, você depende somente de mim, nada desse mundo vai te levar para os meus caminhos. Você é totalmente dependente de mim. Então, eu penso dessa forma. Por isso que ele coloca as escolhas, coloca o bem, coloca o mal, e para mostrar que você é totalmente dependente de mim. Sim. Irmãos, respondendo então à pergunta, né? Pode falar ufa, não vou com essa pergunta adiante, né? Satanás, o inferno e o pecado estão sob o governo de Deus. Todas as coisas estão sob o governo de Deus, ainda que eles sejam uma facção. Nós chamamos, teologicamente, tem uma expressão que é boa, que se fala sobre um reino parasita. Satanás e o mal e o pecado, eles estão parasitando o reino de Deus, eles estão tentando distorcer e eles funcionam como um parasita ali, agregado ao reino, mas eles estão sob o domínio do Senhor. Tal domínio, como nosso irmão falou, Deus está usando o próprio mal para ensinar os crentes, santificar os crentes, nos trazer a Ele mesmo. Deus está governando até sobre o mal. Nós estamos falando de uma autoridade de Deus que está sobre tudo. Um reino que é parasita porque ele não estava lá no começo e ele não estará lá no fim. O mal tem um início e tem um fim. Ele tem a porta de entrada e ele tem a porta de saída. Deus diz quando ele entrou e Deus anuncia quando ele sairá, totalmente sobre o controle e o governo de Deus. Então, não há nada no mundo, não há qualquer reino que se oponha. Deus é o grande soberano sobre tudo e todos. Ontem a gente estava no culto da federação e o reverendo David falando, ele estava se referindo a Deus como o soberano.
E às vezes a gente fala Deus, Jesus e tal, e nós nos esquecemos de alguns atributos. E me chamou a atenção o reverendo David falando que o soberano nos abençoe, que o soberano nos conduza. Você fala, rapaz, este é Deus. Não há outro equiparado ou acima. Todas as coisas estão subordinadas à Santíssima Trindade. É a ação completa de Deus, o seu reino instaurado e nós súditos do seu reino físico e espiritual. Todas as coisas estão subordinadas a Cristo. Mas entendendo então esse reino, como é que a gente tem a noção dos contornos do reino? Como é que a gente entende assim, como exatamente funciona este reino? Eu acho que essa é uma pergunta que não pode ser completamente respondida, mas nós podemos entender uma delineação, alguns contornos do reino de Deus, algumas características que são boas para nós no reino. Então a Escritura não se ocupa em definir o que é reino de Deus em uma afirmação definitiva. É gostoso essa redundância aqui, né? Só depois que você lê o parágrafo completo, você fala, nossa, que redundante. Definir definitivamente. Embora a Escritura descreva características distintas que dão alguma forma ao nosso entendimento. Então a Bíblia não está ocupada em definir, mas ela fala de várias características do reino que nos dão uma dimensão do que ele é. Lembre-se que estamos estabelecendo um princípio para o estudo de toda a Escritura e não descrevendo exaustivamente o conceito. Como que eu vou entender completamente o reino de Deus? Lendo os 1710 versículos que falam do reino de Deus. A noção que nós estamos falando nessa aula sobre o reino é os óculos com os quais você vai ler a Bíblia e enxergar o reino de Deus como um tema unificador da Escritura. Nós não vamos definir o que ele é, nós queremos te ajudar, te dar condições de entender por si, na leitura bíblica, o quanto o reino de Deus está estendido por todo o tempo, em todas as coisas. A partir daí nós temos algumas delineações importantes. Eu vou dividir os versículos, irmãos, vou pedir para diversos irmãos lerem, para a gente ganhar um tempo e a gente conseguir abarcar os textos da Escritura. Vou pedir para a Gisele abrir para nós o primeiro, Mateus 4:17. Pedir para a Maria Helena ler para nós Mateus 4:23. Pedir para o Edmilson ler Mateus 5, verso 3. A Gisele vai ler para nós Mateus 6, verso 10. A Bia, tem as duas no mesmo banco, né? A Bia do Luiz Fábio. A Bia vai ler para nós Mateus 6:33. Eu dei para alguém? O seu é? Não. Mateus 6:33, Bia. Deixa eu pegar a turma do outro lado um pouquinho. Lucas, por favor, Mateus 8:11. Roseli, Mateus 12:28. E a moça mais bonita dessa igreja, 2 Coríntios 5, verso 18 a 20. É minha esposa, irmãos. Alguém está vendo no YouTube, não sabe, né? Que feiura, o pastor cantando as menininhas. Minha esposa, irmão. Muito bem, vamos ler alguns textos e a gente vai comentando esses textos para nós vermos aí então os contornos deste reino. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrepende-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino. Ou seja, um reino que está sendo estabelecido, ainda não está completo. Por que que tem caos no mundo? Por que que o PCC de Satanás, lá, a facção do diabo, age no mundo? Porque, irmãos, Deus está instaurando a completude do seu reino, e há o dia que será completo. Nós precisamos entender em que parte dessa restauração ele está, e como nós fazemos parte disso. Mas a vinda de Cristo é a inauguração, a instauração do reino de Deus, que será completa na sua segunda vinda. Lembre-se aí do nosso bloco lá de escatologia, que se soma aqui. É um reino que está gradativamente sendo revelado, por isso ainda tanto caos, porque Deus é longânimo com os pecados dos homens, Deus é paciente e guarda a sua ira para o momento certo. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades
entre o povo. Pensa na palavra evangelho no sentido literal, boas novas. Olha que texto fantástico. Jesus estava pregando as boas novas do reino. As grandes notícias do governo. Sabe aquele negócio? A hora do Brasil, essa é a hora do reino de Deus. Jesus está anunciando os grandes mistérios de Deus, o evangelho, as boas notícias de salvação. Qual é a grande mensagem que carregam os membros do reino, os súditos e o grande rei? A boa nova de salvação. Há uma mensagem presente neste reino, há um evangelho que compõe o reino de Deus e todos aqueles que dele fazem parte trazem essa boa nova. Ao olhar o reino de Deus em toda a Escritura, você enxerga o evangelho e a salvação de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. A boa mensagem do reino. Por favor, Edmilson. Alguém? Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é destinado a um povo. A Bíblia nos fala dos humildes de espírito. A péssima interpretação desse texto é dizer que quem é pobre financeiramente pertence ao reino dos céus, né? Humildade para o brasileiro é isso, né? É ser pobre. Ser rico é vergonha, ser pobre é orgulho, porque ser pobre é ser humilde. Irmãos, a humildade em que o texto está falando é a transformação com que os crentes vivem e a forma como eles se portam diante de Deus, humildemente, replicando o caráter de Cristo. Aqueles que replicam o caráter de Cristo, deles é o reino dos céus. O reino é destinado a um povo, você é parte do reino de Cristo. Por favor, Gisele, Mateus 6,10. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Não, eu acho que 6,10? É que tem sempre uma grande chance de eu anotar a referência errada, né, irmãos? Mateus 6,10. Tá. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino que está sendo trazido, o reino que está sendo manifesto, sabe onde? Lá na repartição do seu trabalho, o reino está sendo manifesto. Lá no teu condomínio, o reino está sendo manifesto. Lá Deus pôs um embaixador para que se conheça o reino de Deus. A oração do Pai Nosso nos traz essa perspectiva. Irmãos, a ideia de reino está muito mais perto do que a gente imagina. Oramos na oração do Pai Nosso sem dar a atenção necessária ao reino que vem sendo estabelecido. Mateus 8,11, por favor. É o 6,33, né? 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Roseli vai ler aqui, por favor. Mateus 6,33, os valores do reino. Como nós pensamos aqui mais cedo, né? Meu irmão, os valores do reino... Lucas, perdão. Os valores do reino precisam ser buscados. Eles precisam ser alcançados. Jesus está falando isso no fim do Sermão do Monte, quando ele expôs de forma concisa a lei de Deus. Jesus expôs como devem viver os crentes no Sermão do Monte. E ele termina dizendo, então busquem o reino de Deus, então vivam desta forma. Veja, Jesus não está falando de buscar o reino espiritual. Vamos tomar as nossas armas, vamos invadir Brasília. Tem uma turma que está presa até hoje, hein? Eu conheci alguém que conheceu um preso lá da situação lá do dia 8. Que terrível, né? Jesus não está falando disso, irmãos. Agora sim, Jesus está falando de princípios morais do reino de Deus e não daquilo que é literal e físico. São nuances, são contornos do reino de Deus. Por favor, Lucas, Mateus 8,11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, como Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Agora é literal. Olha que curioso. Onde eles tomarão lugar à mesa? No reino dos céus. O reino dos céus não é uma metáfora, meu irmão. A vida eterna, a consumação de todas as coisas e a instauração completa do reino. Já não há mal. Extinguimos o PCC do capeta, né? O mal está extinto, o reino está instaurado. De todas as partes da terra se assentarão à mesa, lá com os patriarcas, aqueles que fazem parte do reino dos céus. Então,
o caráter físico e também espiritual do reino de Deus. Por favor, Roseli. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulso demônios pelo nome de Deus, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Olha aí, meu irmão, a autoridade do Espírito Santo. Aí seu vizinho é macumbeiro, você fica com medo, não é? Você está sozinho em casa de madrugada, cai uma panela, você não pensa que é um ladrão, você fala, ai, é o Espírito. Por que você está rindo, Cláudia? Não tem medo de capeta não, né? Tá bom. A autoridade do reino, irmãos, a autoridade do reino. Os crentes, eles enfrentam embates que são espirituais. Um bom tema para em algum momento a gente falar sobre batalha espiritual e desmistificar o assunto, né? Acho que o reverendo Tamar até falou sobre isso há algum tempo atrás na igreja. Mas o reino de Deus está posto em autoridade espiritual. Os crentes, então, eles expulsam em nome do Senhor. Está posta claramente a constituição do reino, quando Jesus está dizendo, é chegado o reino no meio de vós. O reino aberto, inaugurado por Cristo e que se estende até a consumação, onde plenamente viveremos o reino de Deus. Por fim, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O versículo citado pelo nosso irmão. Somos embaixadores do reino de Cristo. Deus está reconciliando consigo o mundo. Criação, queda, redenção. A obra de Deus é de salvação. Deus está reconciliando consigo o mundo. O Jorge estava certo lá. Qual é o assunto da Bíblia? Redenção. E é. Olha como o reino é parte disso. O reino de Deus é o lugar no qual nós somos seus embaixadores. E em Deus reconciliar consigo o mundo, redimir o mundo do pecado, nós falamos em nome de Cristo. Nós pregamos a Cristo. Nós somos os emissários do reino de Deus. É olhar, meu irmão, e pensar que Deus está enviando você. Deus enviou você e ninguém mais. São os crentes os emissários do reino. É você o representante de Cristo. E nós não estamos falando isso de forma figurativa e distante. Isso é tão real quanto ver você diante dos meus olhos aqui. É você o representante do reino. O que é que Cristo, como Cristo precisa ser evidenciado através da sua vida? Como Cristo precisa ser demonstrado através das suas atitudes? O grande trabalho dos crentes de evidenciar o amor de Deus. Irmãos, olhando ao fim, algumas implicações, algumas aplicações para a ideia de reino que não está completa. O que eu fiz hoje é te mostrar um princípio, te acusar um grande tema existente na Bíblia. Agora a sua tarefa é conhecê-lo na Escritura e aplicá-lo à sua vida. 4 aplicações diretas e claras para nós. A primeira delas, uma aplicação histórica. Hoje você é parte da realidade do reino de Deus, manifesto física e espiritualmente. Deus chamou você no tempo e no espaço, na sua história, no modo como você vive. Deus quer usar você, meu irmão. É você quem vai pregar a Cristo. É a você quem Deus deu a autoridade. É você que vai estar lá na sala de interrogatório lá do país perseguido, dizendo, vou orar ao Espírito Santo para que ele venha aqui falar contigo. Somos nós, irmãos, que vamos fazer a obra do Senhor. Deus tinha tantos métodos possíveis e Ele escolheu, Ele quis trazer a salvação por meio de pessoas. Deus nos escolheu para ser os embaixadores. Passe a olhar o reino de Deus sob a tutela de Cristo. Tenha um pouco mais de fé e coragem ao servir ao Rei.
Entenda o que ele já fez no passado e ele não desceu do trono. É o mesmo governo. Deus não tem sucessores. Ele continua agindo da mesma forma, física e espiritualmente, como nós falamos um pouco mais cedo. Uma segunda aplicação importante é pensar sobre o povo. Entenda o domínio espiritual do reino de Deus estabelecido por Deus e como os crentes se envolvem nele. A vida cristã da igreja é parte desta relação espiritual, de como Deus vai converter os corações, de como Deus vai formar em nós o caráter santo que Ele quer nos sacerdotes do seu reino. Deus vai tratar a sua igreja porque é Ele quem a escolheu, é Ele quem vai moldá-la para si mesmo. Terceira importante é pensar nos princípios do reino. Analise os princípios e como eles se estabelecem. Ao olhar para a Bíblia, você vai ver Deus demonstrando aos homens como o reino deve ser vivido. Pense, meu irmão, como você vive o reino de Deus? Quais os princípios, as realidades do reino de Deus são praticadas por você? Talvez nós até pensemos, eu sou parte do reino, eu sou um súdito de Cristo, estamos aqui, joia nessa vida do Senhor, mas os meus valores não são os valores de Deus. Os meus pensamentos não são os pensamentos do reino de Deus. A minha vida prática, ela está assim, bem longe desses princípios do reino. Nós precisamos entender, à luz destes e de muitos outros textos bíblicos, como o reino de Deus deve ser vivido. E por último, a revelação, e a revelação se referindo à palavra de Deus. Perceba na Bíblia, na Escritura, a revelação do reino. Como Deus construiu esse reino, como Ele operou no passado, como Ele opera hoje e como vai continuar operando. Tenha estes óculos para ler a Bíblia, tenha estes olhos atentos para enxergar a Escritura e perceber o agir de Deus e o reino sendo manifesto continuamente. Irmãos, nós temos ainda assuntos a pensar. O reino talvez seja uma nuance, seja um aspecto, um grande tema que perpassa a Bíblia. E outros são importantes para nós, para então nós podermos ir para o texto bíblico. Na semana que vem, nosso irmão presbítero Arsênio vai falar sobre o pacto, a segunda parte importante desse tema unificador. Vamos pensar sobre reino, pacto e mediador. Me deixa desafiar você, meu irmão. A gente batiza crianças pela prática, muitas vezes. Talvez você nasceu, cresceu nessa igreja, ou você veio de outra igreja e falou, tem que batizar, tá bom, é bênção, né? Põe uma aguinha ali, geladinha e tal, então a criança chora. Por quê? Por quê? O pacto responde isso. Por que as crianças devem fazer parte do culto a Deus? O pacto responde isso. Por que é necessário Cristo e sem Cristo não há qualquer outra forma? Nós vamos falar sobre o mediador. Por que Cristo tinha que morrer? Por que a morte é tão necessária? O pacto fala sobre isso. Então, os temas que nós vamos falar, eles são essenciais à fé cristã. Muitos assuntos se perderam no passado. Falar sobre aliança, falar sobre pacto, aliança é o termo mais famoso, é algo que se perdeu totalmente. E hoje, os próprios presbiterianos precisam resgatar. Irmãos, desde o século XVI, esse é um princípio fundamental dos reformados. Até batistas, até puritanos e outros grupos que não necessariamente os presbiterianos lá, os escoceses tão tradicionais, outros grupos também consideravam o pacto e a aliança. E nós simplesmente perdemos de vista esse tema que é tão fundamental na Escritura, tão fundamental quanto o reino e até mais prático e mais aplicado do que o reino de Deus. Então, semana que vem, nosso irmão presbítero Arsênio vai dar sequência no tema, pensando sobre como é manifesto o reino de Deus, tá bom? Irmãos, havendo dúvidas, me procurem aí no final, a gente bate um papo. Nós temos sempre estes e outros temas a serem expostos e sempre outros detalhes, né, que não são contemplados na nossa aula. Podemos falar mais sobre isso, tá bom? Luiz Fábio.